Rapaziada, o BAP, presidente do Flamengo, vai ao Charla Podcast e abre o jogo sobre muitas coisas. Sobre reforços Danilo e Luiz Henrique, sobre a SAF do Vasco pelos parentes da Leila Pereira, sobre a questão de arbitragem favorecendo o Palmeiras e tudo mais. Se liga só no que o BAP falou lá no Charla Podcast, hein? Se forçarem uma barra nisso, nós vamos na justiça novamente, porque a lei é para ser cumprida. SAF do Vasco, se for com o enteado da Leila, o que você tem? O problema não é ser com o enteado da Leila, em que pese a lei dizer que enteado é relação familiar e não pode. O problema é o seguinte: você está casado com a sua mulher, você quer casar com outra mulher. Pelo Código Civil Brasileiro, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que separar primeiro da primeira. Senão isso é dito como poligamia. Não pode você estar com um pé em cada clube. Ah, mas é o meu enteado. A lei é clara, não pode. Pode botar uma peruca loura, um bigode louro, botar uma máscara nele, continua sendo familiar. E não pode. Então, qual é a opção? Ela sai agora do clube que ela está. Ou ela espera até acabar o mandato dela no Palmeiras, em outubro do ano que vem ela entra do Vasco. Nós estamos falando da janela de 14 meses que não pode ter, você não pode estar com o pé em duas canoas. É contra a lei. De novo eu vou dizer, isso está escrito, não é no contrato como estava o da Libra. Isso é no Código Civil Brasileiro. Não pode. Vou avisar para vocês, hein? Não podemos casar com duas mulheres ao mesmo tempo. A lei não permite. Ainda que você tenha vontade, que você tenha um plano excepcional, não pode. Não é o BAP dizendo, não é o Flamengo malvadão. É a lei dizendo. Se forçarem uma barra nisso, nós vamos na justiça novamente. Porque a lei é para ser cumprida. Você quer saber? Eu acho que para o futebol carioca, você ter um Vasco forte é excepcional. O Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil. É um clube de tradição. É importante que o Vasco esteja numa situação melhor, mas não por meio de algo que a gente repute como ilegal. Não é legal. E não é legal no sentido de que é bacana, que é cool, não. É legal no sentido de legalismo mesmo, no estrito senso judiciário da palavra. O Luiz Henrique está no radar da gente há 2 anos. Então, e como tem outros jogadores que a gente não anuncia, o Danilo é o mesmo caso. Então, quando dizem que o Danilo vai pro Palmeiras, é interessante que eles afirmam isso peremptoriamente. Será que vai? João Arias não veio para o Flamengo. Isso. Por decisão do atleta, decisão familiar dele. Não ficar mal com o Flu? É o que dizem. E vamos combinar. Eu O Flamengo respeito. tentou. Opa. Obrigado por não tentar, Demais. né? Demais. Então Cara as pessoas desse. falam, presidente, você é cego. Você não tá vendo que joga o John Arias. Eu falei, filho. Hã? Tô vendo. Não é só uma escolha da gente. Mas o Danilo pode ser competido pelo Flamengo com o Palmeiras, se for o caso de Palmeiras. Eu vejo o seguinte. Na parada. Assim, eu vou te falar, eu não sei o que o Palmeiras tem vontade ou deseja. Agora, se nós queremos o Luiz Henrique, se nós gostamos do atleta, gostamos do Danilo, e a gente entende que a gente conhece alguma coisa do riscado, quando a gente olha pro elenco do Palmeiras, por que eles não veriam a mesma coisa que a gente vê? Claro, aí é uma competição, né? É lógico, por que não? Quer dizer, só o Flamengo vê, só o torcedor do Flamengo vê que os caras são excepcionais, que eles encaixariam muito bem. Então eles encaixariam bem, não é no Flamengo e no Palmeiras, no Cruzeiro também, no São Paulo também. O Flamengo é um dos 4 times que menos faz faltas no Brasil. Mas neste brasileiro, ele foi o que teve mais jogadores expulsos. Então é matemático isso, eu vou dizer para cada um de vocês. O nível de tolerância da arbitragem no Brasil com o Flamengo é infinitamente menor do que com a arbitragem do Palmeiras. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso significa dizer que o Palmeiras está sendo favorecido? Isso eu não posso afirmar. A gente olha esses jogos de Copa do Mundo, né? O jogo de ontem do Brasil, tem lances ali que no Brasil seria lance para amarelo. Casimiro, no Brasil, se ele jogasse no Flamengo, aquela entrada que ele deu no jogador, ele seria expulso naquele lance, eu não tenho a menor dúvida. E não é à toa, se você olhar, assim, tem muita gente que faz esse tipo de análise, scout. Qual é o time no Brasil que nos últimos 3 anos teve mais decisões favoráveis do VAR? Todo mundo sabe qual foi. É isso aí, rapaziada. BAP abriu o jogo geral e, mandou a real sobre contratação, sobre SAF no Vasco, com todo aí o esquema da Leila e sobre arbitragem, cara. A arbitragem brasileira, ela é péssima no modo geral. Mas quando se trata de Palmeiras, o negócio fica estranho. A gente já viu aí, né, em anos passados, o que aconteceu. Nesse ano também está acontecendo algumas coisas. Enfim, a gente sabe muito bem como que é a arbitragem no Brasil. Em relação a reforços, já imaginou? Luiz Henrique e Danilo no Flamengo, cara.
O Luiz Henrique cairia como uma luva ali do lado direito ali do Flamengo, cara. Tudo bem que tem o Plata ali, às vezes o Luiz Araújo cai naquela ponta ali, só que o Luiz Araújo já tá deixando a desejar e muito tempo, cara, muito tempo. Segundo informações, o Flamengo deseja, né, negociar o Plata. Luiz Araújo também, o Flamengo quer se livrar. Então o Luiz Henrique, cara, entraria ali como uma luva nesse ataque do Flamengo. E o que dizer de Danilo? Tudo bem que o Flamengo tem vários volantes. Saúl, De La Cruz, Paquetá pode fazer essa função, Jorginho, Pulgar, mas com certeza o Flamengo vai dispensar alguns ali também. Como, por exemplo, o De La Cruz, que é até um bom jogador, porém ele se machuca demais. Ele muitas vezes fica fora de jogos importantes. Então, provavelmente deve negociar também o De La Cruz. Então, fica com um meio-campo mais encorpado ali com o Danilo. Essas negociações, para mim, é primordiais para o Flamengo. Danilo e Luiz Henrique chegando, para mim, só vai faltar um atacante ali para suprir a ausência, né, ocasionais de Pedro. Então, Flamengo, acredito que se o presidente está nesse caminho, está no caminho certo, né, e precisa ir contratar mais um jogador no ataque e talvez, né, um lateral esquerdo, né, que o Flamengo com certeza vai dispensar também o Ayrton Lucas. Mas eu quero saber de você, o que você achou de tudo aí, do combo BAP que ele falou aí lá no Charla Podcast. O que você achou sobre contratações, sobre a questão de arbitragem e sobre a SAF do Vasco em relação a Leila Pereira ou os parentes da Leila Pereira? Deixa o seu comentário, aquele like fortalece, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!